Sejam todos bem-vindos ao canal Pensamento Desperto. Neste vídeo vamos falar sobre os 7 tipos de pessoas que devemos evitar em nossas rotinas. Mas antes, quero introduzir brevemente o filósofo ao qual criou a base do pensamento para este vídeo. Epicteto, conhecido por suas ideias estoicas, certa vez disse algo que ficou marcado. O segredo para o sucesso está em escolher bem com quem você anda. Isso significa se cercar de pessoas que te inspiram e elevam, fazendo com que você dê o seu melhor. Você provavelmente já ouviu falar daquele ditado que diz que você é uma média das 5 pessoas com quem mais convive. Hoje, vamos explorar essa ideia sob a perspectiva estoica. Vamos conversar sobre os 7 tipos de pessoas que podem atrapalhar o seu progresso pessoal e como lidar com esses relacionamentos desafiadores. Antes de começarmos, peço que, se você puder, deixe um like neste vídeo para ajudar na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrito, sugiro que se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Agora vamos aos 7 tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoas para evitar: o reclamão. Todos nós temos aquele amigo, parente ou colega de trabalho que parece encontrar defeito em tudo, seja o clima, o trabalho ou até mesmo a comida de um restaurante popular. Eles nunca perdem a chance de expressar sua insatisfação. Agora, você pode estar se perguntando: por que isso é importante para mim? Posso simplesmente ignorá-los? Bem, isso é mais fácil falar do que fazer. A exposição constante a tanta negatividade tem um efeito drenante em sua saúde mental. É como uma torneira que vai pingando e gradualmente esgotando sua reserva de energia emocional. O estoicismo nos ensina a focar em soluções práticas em vez de ficar remoendo os problemas. Por exemplo, imagine que você está trabalhando em um projeto com alguém que é um reclamão crônico. Cada reunião se transforma em uma sessão exaustiva de queixas, sem nenhum diálogo construtivo. O impacto disso é que a moral da equipe cai, você se distrai de encontrar soluções práticas e, provavelmente, começa a se sentir desanimado com o projeto e até mesmo com a vida em geral. Então, como o estoicismo nos ajuda a lidar com um reclamão? Existem várias estratégias que você pode usar. Primeiro, limite sua exposição a essa pessoa sempre que possível. Se isso não for possível, talvez porque seja um membro da família ou colega de trabalho, então sua segunda opção é se afastar mentalmente durante as reclamações deles. Pense nas reclamações como uma tempestade passageira, barulhenta e perturbadora, mas, no final das contas, temporária e impotente diante da montanha inabalável que é sua própria tranquilidade interior. Sua terceira opção é guiar a conversa em direção a soluções ou mudar o assunto para algo mais construtivo. Para citar Marco Aurélio, você tem controle sobre sua mente, não sobre eventos externos. Entenda isso e encontrará força. Essa sabedoria estoica atemporal nos encoraja a proteger nossa paz mental com diligência, certificando-se de que a negatividade dos reclamões crônicos não nos desvia do caminho estoico de resiliência e virtude. Segundo tipo de pessoas para evitar: o magnetizador de problemas. Imagine que você está navegando pela vida como se fosse um barco em águas tranquilas. No entanto, de repente, você se depara com um redemoinho conhecido como o magnetizador de problemas. Essa pessoa parece atrair uma série interminável de crises, conflitos ou controvérsias. E, como um redemoinho, eles têm a perturbadora habilidade de puxá-lo para seu vórtice do caos. Inicialmente, você pode se sentir atraído pela energia do magnetizador de problemas, confundindo-a com paixão ou empolgação. No entanto, em breve você perceberá que estar perto deles, assim como navegar em um barco durante uma tempestade, é exaustivo e perigoso. Agora, o que torna lidar com magnetizadores de problemas tão complicado é que as crises deles muitas vezes podem parecer suas próprias. O cal deles é contagioso, e você pode até se ver envolvido em conflitos nos quais não tinha participação inicial. Vamos dar um exemplo prático. Você tem um amigo que frequentemente tem desentendimentos com outras pessoas em seu círculo social. Hoje, eles não estão falando com um, amanhã é o outro. Seu amigo vem a você em busca de conselhos, mas você percebe que esse ciclo nunca termina, e de repente você se vê em desacordo com um ou outro, porque tentou intervir. Nesse caso, você pode empregar uma estratégia chamada escuta reflexiva. Em vez de oferecer conselhos ou tomar partido, reflita as palavras deles de volta para eles. Por exemplo, se eles disserem:
Não posso acreditar que fulano disse isso sobre mim. Você pode responder, então você está se sentindo traído pelas palavras de fulano. Esta técnica permite que você forneça apoio emocional sem se envolver no drama. Outra abordagem, que pode parecer contraintuitiva, é se tornar seletivamente indisponível. O estoicismo nos lembra de valorizar muito o nosso tempo, e às vezes isso significa não estar disponível para crises de outras pessoas, especialmente se elas forem recorrentes e sem solução. Desligue o telefone durante certas horas. Crie períodos de foco nos quais você se concentre exclusivamente em seu trabalho ou desenvolvimento pessoal e faça saber que durante esses momentos você não deve ser perturbado. Parafraseando Sêneca, a verdadeira felicidade está em aproveitar o presente sem uma dependência ansiosa do futuro. Isso pode ser particularmente útil ao lidar com magnetizadores de problemas. Em vez de se preocupar ansiosamente com qual crise acontecerá em seguida, concentre-se no momento presente, onde você tem controle. Aproveite sua vida e não deixe que ela seja perturbada pelo drama de outra pessoa. Faça questão de navegar o seu barco calmamente, evitando os redemoinhos que ameaçam sua jornada em direção ao crescimento pessoal e à tranquilidade. Terceiro tipo de pessoas para evitar: o negativista. Vamos imaginar esta situação. Você é um artista criando uma obra-prima em sua tela. A cada pincelada, você adiciona cor, profundidade e vida à sua visão. De repente, entra em cena o negativista. Eles dão uma olhada em sua obra e imediatamente começam a criticar. Tem certeza dessa cor? Isso não parece realista. Sabia que a maioria dos artistas não consegue fazer isso direito? Suas palavras são como pinceladas de tinta cinza que começam a apagar sua vibrante tela. Essa não é uma crítica construtiva comum, que pode ser valiosa. Em vez disso, é uma aura persistente de dúvida e negatividade. Por exemplo, suponha que você esteja empolgado em seguir um novo caminho de carreira. Você fez sua pesquisa, conversou com profissionais da área e talvez até tenha feito alguns cursos preliminares. Quando você compartilha seu entusiasmo com o negativista, eles rapidamente listam todas as razões pelas quais isso não dará certo. O mercado é muito competitivo, você tem as habilidades certas, e se você fracassar? Em pouco tempo, as dúvidas deles começam a parecer suas próprias, e a visão autoconfiante que você tinha começa a vacilar. Agora, como lidar com um negativista, especialmente quando eles podem ser alguém próximo a você? Um método não convencional, mas eficaz, é pedir conselhos a eles em vez de apenas compartilhar seus planos ou aspirações. Quando as pessoas são colocadas no papel de conselheiras, são menos propensas a atacar suas ideias diretamente e podem oferecer feedback mais construtivo. Outra abordagem envolve inverter o script através de uma técnica chamada confrontação positiva. Em vez de absorver a negatividade deles, desafie-os a pensar em soluções. Se eles disserem, você nunca conseguirá mudar de carreira nesse estágio, contra-argumente com uma perspectiva interessante. Como você acha que alguém poderia fazer uma mudança de carreira com sucesso, então? Isso não apenas desvia a negatividade, mas também incentiva uma forma mais construtiva de conversa. Lembre-se das palavras do filósofo estoico Epicteto. Temos 2 orelhas e uma boca para que possamos ouvir o dobro do que falamos. Ouvir não significa absorver a negatividade de todos, mas sim discernir informações valiosas do mero ruído. Quando os negativistas começarem a nublar sua tela com suas sombras de dúvida, dê um passo atrás, ouça, reflita e continue pintando sua própria vida com as cores que falam com você. Não permita que ninguém transforme sua vibrante obra-prima em uma paisagem cinza e monótona. Quarto tipo de pessoas para evitar: o vitimista. Vamos lá. Imagine a vida como um jogo de xadrez, onde cada jogador tem as mesmas peças e o mesmo objetivo: dar checkmate no rei do oponente. Você pensa estrategicamente, faz alguns sacrifícios e assume alguns riscos. O vitimista, por outro lado, culpa o tabuleiro, as peças ou até mesmo seu oponente por cada movimento ruim que faz. A seu ver, eles estão perpetualmente em checkmate, não por causa de suas escolhas, mas por causa de alguma força externa que age contra eles. Sua narrativa é um conto interminável de infortúnios, com eles mesmos no papel de protagonista indefeso. Não consigo progredir no meu trabalho porque meu chefe não gosta de mim. Ou, não consigo ficar em forma porque tenho uma genética ruim. É crucial observar que algumas pessoas enfrentam dificuldades genuínas e questões sistêmicas.
No entanto, o vitimista que estamos discutindo usa sua situação como uma desculpa permanente, recusando-se a assumir qualquer responsabilidade por suas ações ou falta delas. Você pode se encontrar enredado em sua história, talvez como um personagem de apoio que constantemente precisa resgatá-los. Digamos que você tenha passado horas incontáveis ouvindo um amigo culpar todos os seus relacionamentos fracassados unicamente por seus ex-parceiros. Isso não apenas consome seu tempo, mas também pode sutilmente encorajá-lo a adotar uma mentalidade de vitimismo semelhante em sua própria vida. Então, qual é sua jornada a lidar com um vitimista? Pode ser tentador se tornar o salvador deles, oferecendo conselhos intermináveis e apoio emocional. Mas os estoicos recomendariam estabelecer limites firmes para proteger seu próprio estado mental. Você pode empregar uma técnica conhecida como desapego compassivo. Mostre empatia e gentileza, mas não tente resgatá-los de situações que eles precisam enfrentar por si próprios. Ofereça um ouvido atento, mas evite se tornar seu solucionador de problemas perpétuo. Como disse Marco Aurélio, a melhor vingança é ser diferente daquele que cometeu a injustiça. Se você se sentir sugado pela narrativa do vitimista, resista à tentação de se tornar um deles. Assuma o controle de seu próprio tabuleiro no jogo. Faça seus movimentos e lembre-se de que, no jogo de xadrez da vida, estar perpetuamente em xeque-mate muitas vezes é uma escolha, não um destino. Mantenha suas peças avançando. Faça sacrifícios estratégicos quando necessário e jogue não por vingança ou pena, mas por crescimento e sabedoria. Quinto tipo de pessoas para evitar: o otimista exagerado. Certamente você conhece alguém assim. Essa pessoa está sempre irradiando alegria, cores vibrantes e emojis sem fim. Eles são aqueles que insistem para você simplesmente ser feliz, mesmo quando você está passando por momentos difíceis, minimizando seus sentimentos e experiências com um excesso de otimismo. Imagine a vida como um jardim. Nele há flores, mas também ervas daninhas e pragas. Um otimista exagerado, no entanto, insiste em ignorar qualquer coisa que não seja uma rosa em plena floração. Tem pulgões em suas folhas? Concentre-se apenas nas flores, não deixe a negatividade entrar em seu jardim, eles diriam. Embora isso possa soar inspirador, essa abordagem pode fazer você se sentir desvalorizado e desconectado da realidade. Suponha que você esteja passando por um doloroso término de relacionamento. Você está triste, confuso e em busca de equilíbrio emocional. O conselho do otimista exagerado seria: há muitos peixes no mar, apenas sorria e seja feliz. Esse tipo de positividade extrema ignora a complexidade das emoções humanas e as realidades dos desafios da vida. Então, como você pode cultivar seu jardim interior sem permitir que os otimistas exagerados o inundem com seu otimismo desenfreado de apenas coisas boas? Essa estratégia é envolvê-los em uma conversa que reconheça tanto a luz quanto a sombra. Se eles disserem: olhe pelo lado bom, pelo menos você tem sua saúde, você pode responder: sim, sou grato pela minha saúde, mas também está tudo bem para mim sentir tristeza em relação a esse problema específico. Ambos podem coexistir. Você também pode adotar a chamada granularidade emocional, que é a habilidade de reconhecer e distinguir uma ampla gama de emoções, tanto positivas quanto negativas. Quando o otimista exagerado lhe diz para ser feliz, reserve um momento para identificar e nomear seus sentimentos complexos. Dizer algo como: estou me sentindo um pouco melancólico hoje por causa de X e isso está tudo bem, pode ser uma afirmação libertadora. Refletindo sobre o pensamento estoico, Sêneca uma vez disse: a verdadeira felicidade está em compreender nossos deveres em relação a Deus e aos outros, e aproveitar o presente sem ansiedades excessivas em relação ao futuro. Note o equilíbrio: entender os deveres, que nem sempre são agradáveis, e aproveitar o presente. A abordagem estoica não se trata de se concentrar apenas no positivo ou no negativo, mas de abraçar a complexidade da vida com serenidade. Portanto, da próxima vez que o otimista exagerado lançar seu confete em seu jardim cuidadosamente cultivado, dê um passo atrás. Lembre-se de que um jardim precisa tanto de sol quanto de chuva para florescer. Abrace todo o seu espectro emocional e continue nutrindo seu jardim com a riqueza e complexidade que ele merece. Sexto tipo de pessoas para evitar: o controlador. Para entender este tipo de pessoa, imagine sua vida como um livro aberto, como você como autor principal, determinando o enredo, os personagens e os capítulos.
Agora, introduza o controlador, um editor sombrio que discretamente começa a reescrever seu livro sem sua permissão. Quando você finalmente percebe, a história não é mais a que você pretendia contar. O controlador é habilidoso na arte da manipulação emocional e psicológica. Eles podem usar elogios, chantagem ou até mesmo mentiras para direcionar sua vida na direção que lhes convém. Você pode ter um amigo que constantemente tenta impor suas escolhas, como onde sair ou como gastar seu dinheiro. Eles podem usar táticas como dizer que suas sugestões são as melhores para você, ou que você deve fazer o que eles dizem para evitar problemas. Com o tempo, você percebe que está perdendo sua autonomia e sua voz na sua própria história, mas confrontá-los parece difícil, porque eles frequentemente retratam suas ações como cuidado ou preocupação genuína. Lidar com um controlador pode ser desafiador, mas existem estratégias para resistir às suas táticas. Uma abordagem é o que alguns chamam de nebulização. Isso envolve concordar com qualquer verdade nas declarações do controlador, mas recusar-se a ser influenciado por pressão emocional. Por exemplo, se eles disserem que você deve fazer algo porque é para seu próprio bem, você deve responder: eu entendo que você pensa assim, mas eu prefiro tomar minhas próprias decisões. Outra tática é estabelecer limites claros e mantê-los firmemente. Se o controlador tentar impor suas vontades, aprenda a dizer não de forma assertiva e firme. Mantenha um tom calmo e explique suas decisões com clareza, como: eu aprecio suas sugestões, mas vou tomar minhas próprias decisões nesse assunto. Inspirados pelos pensamentos estoicos, podemos lembrar que não podemos controlar as circunstâncias externas, mas sempre temos o poder de escolher como reagimos a elas. O controlador muitas vezes tira vantagem de nossas próprias reações previsíveis, manipulando nossos sentimentos de culpa, necessidade de aprovação ou medo de conflito. Ao escolher responder de forma diferente, retomamos o controle de nossa própria história. Portanto, se você encontrar um controlador em sua própria vida, lembre-se de que você é o autor de sua própria história. Seu livro é para você escrever, e embora haja outros personagens e influências, a narrativa deve ser guiada por seus próprios valores e escolhas. Reivindique seu papel de autor e não permita que ninguém reescreva a história de sua vida sem sua permissão. Sétimo tipo de pessoas para evitar: o ladrão de tempo. Para este, imagine sua rotina diária como uma coreografia cuidadosamente ensaiada. Cada movimento representa uma tarefa ou compromisso, e quando realizados em conjunto, criam uma dança equilibrada. No entanto, entra em cena o ladrão de tempo, que tropeça e perturba sua dança, transformando sua bela coreografia em um tumulto descoordenado. O ladrão de tempo não é necessariamente mal intencionado. Muitas vezes eles parecem inofensivos. Pode ser um colega que constantemente interrompe você com perguntas triviais, fragmentando seu dia produtivo de trabalho. Ou talvez seja um amigo que o convida para vários eventos sociais que você não deseja realmente frequentar, forçando você a gastar tempo e energia em atividades não desejadas. Essas interações podem parecer insignificantes individualmente, mas seu impacto cumulativo pode ser significativo. Então, como proteger sua coreografia de ser atrapalhada por um ladrão de tempo? Uma estratégia eficaz é adotar a técnica Pomodoro, um método de gerenciamento de tempo que envolve dividir seu trabalho em intervalos tradicionalmente de 25 minutos, com pequenas pausas entre eles. Durante esses intervalos, deixe claro que não deve ser interrompido. Isso estabelece um limite que protege seus momentos mais produtivos contra interrupções. Se você se deparar com um ladrão de tempo em situações sociais, lembre-se de que dizer não é perfeitamente aceitável e, na verdade, essencial para o seu bem-estar. Em vez de não oferecer explicações elaboradas, um simples "agradeço pelo convite, mas não posso ir" é suficiente. Recusar um convite não é uma rejeição à pessoa, mas uma afirmação de suas próprias necessidades e prioridades. Como dizia Sêneca, a vida, quando bem vivida, é longa o suficiente. O estoicismo nos ensina que o tempo é um de nossos recursos mais valiosos e deve ser gasto com sabedoria. É a tela em branco na qual pintamos o quadro de nossas vidas, e devemos ser seletivos quanto a quem ou o que merece um traço de nosso pincel. Na grande dança de sua vida, assegure-se de que cada movimento, cada passo esteja alinhado com seu propósito maior. Não permita que a intrusão caótica de um ladrão de tempo desarrume sua coreografia. Mantenha o controle e continue dançando com propósito, garantindo que cada momento seja uma parte bem executada em sua coreografia magnífica.
À medida que concluímos nossa exploração de hoje sobre os tipos de pessoas que podem nos afastar do caminho da resiliência estoica e da sabedoria, não podemos esquecer da importância da autoconsciência. É simples identificar esses tipos em outras pessoas, mas o verdadeiro desafio e enriquecimento vem quando olhamos para dentro de nós mesmos. Talvez você esteja desempenhando inadvertidamente um desses papéis na vida de alguém. Lembre-se de que o estoicismo não se trata apenas de navegar pelo mundo, mas também de nos compreender e evoluir. Se a discussão de hoje trouxe alguma revelação, uma epifania ou até mesmo um breve momento de autorreflexão, ficaria grato por ler seus comentários na seção abaixo. Compartilhe seus pensamentos, suas experiências e vamos iniciar um diálogo que possa enriquecer a todos nós. Assim, até a próxima vez, e que suas escolhas estejam aliadas com suas virtudes, que suas ações revelem sua sabedoria e que sua vida seja a obra-prima que você está pretendendo criar. Obrigado por assistir.